Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Amigo Imaginário do Stephen Chbosky. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês então sobre este calhamaço aqui, o livro Amigo Imaginário, lançamento do autor de As Vantagens de Ser Invisível, Stephen Chbosky. Eu não li esse outro livro do autor, só assisti ao filme, gostei bastante, mas sei que tem muita gente que é fã do autor, que gosta muito. O autor também é um cineasta, o que faz com que o livro tenha mesmo um caráter bastante visual, assim, né, cinematográfico mesmo. E eu vou comentar mais sobre isso, sobre as minhas impressões mais pro meio do final desse vídeo, né. Eu vou começar contando um pouco pra vocês sobre o que se trata essa história, né, qual o enredo, qual a premissa, mas não vai ter spoilers, então não se preocupem aí, é só mesmo pra vocês saberem o essencial aí, pra de repente decidir se ler esse livro ou não, né, se entra aí na sua wishlist ou não. Então eu vou começar contando um pouquinho dessa história pra vocês. Esse livro entra aí nos gêneros de suspense, thriller, fantasia, ele mistura bastante de sobrenatural durante toda a história. Pensem aí numa mistura de Stephen King com o livro O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Esse tipo de mistura, sim, porém, na escrita do Stephen Chbosky, que é bem visual. Então, é um livro que pode dar um certo medo, sim, caso você não goste de livros de suspense, de terror, mas que, na minha opinião, realmente não é apenas sobre essa questão sobrenatural ou sobre o terror. Eu, particularmente, não senti medo nenhum lendo esse livro, assim, muito pelo contrário. Eu, inclusive, às vezes dava até risada, gente, porque o núcleo dessa história é formado mesmo de crianças, assim, entre 9 e 10 anos, que estão ali na escola, fazendo amizade, passando por bullying às vezes, então tem situações assim muito da infância mesmo e coisas que fazem com que a gente dê risada. Mas por outro lado tem todo um clima pesadão ali de suspense rolando, né, também nos bastidores. E o livro começa na verdade com uma introdução de algo que aconteceu 50 anos antes nessa cidadezinha onde vai se passar a história. Então 50 anos antes, um menininho chamado David Olsen, mais ou menos de uns 9, 10 anos, desapareceu completamente de casa, inclusive. Ele estava sendo cuidado ali pelo irmão mais velho e de repente ele desapareceu até mesmo do quarto dele e ninguém nunca mais encontrou esse menino. Não se sabe se ele foi sequestrado, se ele se perdeu, desapareceu, o que aconteceu. Ninguém nunca mais encontrou o David Olsen. E aí a gente começa então a história que é na verdade de outro menininho chamado Christopher, que vai se mudar com a mãe dele pra essa cidade. Na verdade eles estão fugindo do padrasto dele, né, que era namorado da mãe, que vivia com a mãe, mas que tinha altos problemas com bebida. Eles viviam uma situação muito ruim de violência doméstica, etc. E eles resolveram fugir da cidade em que eles moravam com esse padrasto e se esconder na cidadezinha aqui onde eles vão parar, que é uma cidade assim muito pacata, onde todo mundo se conhece. A mãe do Christopher consegue então um emprego na cidade para pagar o aluguel e ele entra na escola primária ali da cidade, começa a fazer amigos, porém ele também sofre um pouco de bullying porque ele tem bastante problema em ler e até mesmo em compreender as atividades ali da escola. Não é dito muito claramente no livro, mas ele parece ter dislexia, então ele tem todas essas questões pessoais, mas ele é um menino muito inteligente, muito perspicaz, ele observa tudo ao seu redor, ele entende a situação ali que ele tá passando, de certa forma, né, as dificuldades, mas o que acontece com ele é algo assim muito bizarro, porque aí realmente começa a doideira da história sobrenatural, né? Ele voltando da escola num dia, na verdade, que a mãe, assim, se atrasou pra buscar ele percebe que tem uma nuvem ali no céu, grande, com um rosto, olhando pra ele. Ele acha esquisito e você também como leitor, né, você fica pensando, isso é coisa, né, de criança, imaginação da criança, porque, né, a gente, quando criança é assim, né, a gente fica imaginando mil coisas e ele vê ali aquela nuvem e ele começa a conversar com a nuvem, tipo, se você tá realmente aí olhando pra mim, faz chover. Aí, de repente, começa a chover. E ele vai fazendo várias perguntas e brincadeiras ali com a nuvem, ele vai percebendo que, de fato, a nuvem tá olhando pra ele mesmo quase não acredita, né, mas ele vai seguindo ali o instinto dele de criança e, de fato, ele vai seguir a nuvem até um bosque ali da cidade, um bosque meio sombrio, que as pessoas não entram, que é uma mata muito fechada, e ele vai seguindo a nuvem até ali, vai conversando assim, como se a nuvem conseguisse entendê-lo, e ali naquela floresta ele acaba ficando por 6 dias desaparecido, e toda a cidade ali, a polícia tenta encontrar ele, a mãe fica desesperada, mas ele fica 6 dias desaparecido, e quando ele retorna, ele diz que quem ajudou ele a sair daquela floresta, daquela mata, foi o homem bonzinho. Porém, que homem bonzinho foi esse, né? Ninguém sabe quem é essa pessoa que ajudou ele a
sair da floresta. E os médicos acabam considerando que, na realidade, ele inventou esse homem bonzinho, né, que era um amigo imaginário, já que ele ficou tantos dias sem comer, tá desidratado, tá passando mal ali, teve que ficar alguns dias no hospital até por conta desses dias que ele ficou ali completamente perdido e desacordado até em muitos momentos dentro de uma floresta. Mas quando ele volta da floresta, algumas coisas estão diferentes. Na escola, por exemplo, ele começa a perceber que ele já tá entendendo mesmo o que tá escrito ali, que as palavras não estão mais se embaralhando na frente dele, ele consegue ler tudo direitinho, resolver os problemas de matemática, ele até fica com a percepção um pouco mais aguçada, ele entende os problemas pelos quais as pessoas estão passando, tipo a professora dele, a mãe dele, ele começa a ter uma compreensão muito maior de tudo e ele continua acreditando que ele realmente teve contato com um homem bonzinho ali dentro da floresta e que ele veio desses 6 dias, né, voltou pra vida dele com uma missão, que é construir uma casa na árvore. Como vocês podem ver aqui na capa do livro tem, né, uma escadinha subindo aqui no tronco da árvore, uma casa na árvore aqui no meio de uma clareira ali dentro daquele bosque, né? E pra construir essa casa na árvore, ele como uma criança, né, de 9 anos, ele vai precisar de muita ajuda. Então ele acaba fazendo muitos amigos ali, porque ele também já chega na escola quase como uma celebridade, né? Porque ficou desaparecido, meu Deus, o que aconteceu? E ele faz mais amigos ainda do que ele já tinha feito, na verdade, antes da situação de se perder e tal, porque ele tinha feito, tipo, só um amiguinho, mas quando ele volta, todas as outras crianças já querem saber dele, querem defender ele, querem estar perto dele, então ele faz mais amigos e consegue ajuda pra construir essa casa na árvore, porque ele acha que se ele não construir a casa na árvore antes do Natal, algo muito ruim vai acontecer pra todas as pessoas naquela cidade. E aí você já fica assim imaginando o que vai acontecer, como assim, e por que uma casa na árvore, o que isso tem a ver, né, qual ligação, por que isso faria alguma diferença, né, se as pessoas estivessem mesmo ali, né, entre a vida e a morte. A história é muito mais do que isso, gente, assim, isso é realmente, tipo, só as primeiras páginas mesmo. Os capítulos, eles são curtos, são muitos capítulos, tipo mais de 100 capítulos, são muito dinâmicos, muito ágeis. Quando a gente vê, a gente já terminou o capítulo mesmo e cada capítulo termina com um gancho muito forte pro capítulo seguinte. Isso faz com que você não queira abandonar o livro, não queira deixar esse livro de lado, apesar, né, dele ser bem pesado. Inclusive, eu li em e-book, né, confesso pra vocês que eu não fiquei segurando esse livro aqui o tempo inteiro. Eu li ele em 2 semanas, mas na realidade, gente, eu acho que eu nunca li um livro tão grande, tão rápido, porque mesmo sendo 2 semanas, não eram todos os dias que eu lia, mas toda vez que eu pegava pra ler, realmente eu lia, sabe, muito. Então se você tiver tempo disponível, cara, você vai devorar isso aqui, tipo, em menos de uma semana, porque é muito instigante. Agora, falando das questões sobrenaturais do livro, esse é um livro meio viajado e meio bizarro, né? Como eu dei de exemplo pra vocês aí no começo desse vídeo, O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, pra quem já leu esse livro, vocês vão já entender um pouquinho o que eu tô falando aqui, né? Porque é um livro que tem umas questões, assim, que são explicadas, tem justificativas, né? Tudo nesse livro tem um porquê, mas ainda assim o autor construiu toda uma outra história baseado em... é difícil falar sem spoilers, viu? Mas, assim, baseado numa história real, assim, uma coisa que as pessoas acreditam, que as pessoas já conhecem, ele criou todo um outro universo ao redor daquilo e envolveu essas crianças em uma missão de salvar as pessoas ali desse mal, sabe? Existe tipo um mal, uma coisa assim que rodeia essa cidade, né, ali. Parece muito, muito, muito com o livro It, do Stephen King, né? Não sei se eu comentei, falei do Stephen King por causa da escrita, né? Mas a narrativa e a questão das crianças ali também se unindo contra um grande mal, me lembrou muito o It, a coisa, mas assim, o resto é completamente diferente, é uma história completamente diferente de It. Mas me lembrou que me deu aquele gostinho de estar lendo uma história assim infantil, mas também que tem toda essa aura assim misteriosa, né, sobrenatural, esquisita, que você fica até meio, ih, que coisa estranha, né? Bizarra, sabe? Eu não cheguei a tomar nenhum susto, nem ficar com medo, mas teve alguns momentos que eu fiquei tipo assim, nossa, que sinistro, né? Tipo, não queria passar por isso, não queria ouvir coisas aqui, porque tem algumas... Ai, é difícil demais não dar spoiler, mas tem alguns seres, digamos assim, criaturas, não sei, que tentam se comunicar com o mundo real, assim, o mundo que não é o tido como o imaginário aqui da história, sabe? E essas criaturas que se comunicam com o mundo real, elas manipulam muito as pessoas.
pessoas, todas as pessoas ao redor, inclusive todas as pessoas da cidade aqui, são de certa forma manipuladas, ou há uma tentativa de manipular essas pessoas para coisas específicas e muitas coisas ruins. É bem sinistro, sabe? E a história é muito visual, como eu falei pra vocês também. Então, assim, não só a casa na árvore, mas tudo que acontece, cada uma dessas pessoas tem suas vidas, são muitos personagens, tá? Já adianto também que tem o núcleo das crianças ali, mas tem os pais dessas crianças que têm as suas vidas, né, as suas rotinas, tem passado, por exemplo, da própria mãe do Christopher e das outras pessoas ali também, e todas as pessoas estão, de certa forma, ligadas a essa situação ruim que está acontecendo na cidade, sabe? Como é difícil falar desse livro sem dar spoiler, né? Porque é muita coisa que acontece nessas 700 páginas, e eu gostei muito, acho que vocês estão conseguindo perceber aí, né? Acho que fica bem nítido quando eu amo um livro. Esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano, apesar de, em alguns momentos, eu ter sentido que tinha muitas idas e vindas, sabe? Muito vai e volta, assim, em coisas que eu achava que já estavam resolvidas, porque você às vezes pensa, não, agora então vai, né? Agora tá resolvido, agora salvou todo mundo, e de repente não, de repente você cai ali de novo em uma outra situação totalmente bizarra e que te prova que nada está resolvido, né? Que tá tudo uma zona de novo. Então, eu ficava às vezes com um pouco de raiva de pensar que, caraca, tipo, tá tudo resolvido, mas ainda tem 100, 200 páginas, e aí, o que mais tem pra acontecer? E aí, novamente, a situação, tipo, virava, né? Então, tem várias reviravoltas mesmo. Mas, ainda assim, isso não tirou o brilho da história pra mim, eu gostei muito mesmo, porque a escrita me cativou como a do Stephen King, sabe? O autor, ele faz algumas comparações, ele às vezes conversa com o leitor, tem muitas sacadas, assim, que você vai percebendo ao longo do livro, assim, que ele deixa como pistas pra você. Então, gostei muito da escrita, gostei muito da parte visual, gostei muito das bizarrices todas e gostei muito das personagens crianças. Então, assim, ganhou completamente meu coração. Acho que nem preciso falar mais nada pra vocês, é mais pra vocês saberem mesmo, assim, as minhas impressões sobre esse livro. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, dessa dica de livro. Super recomendo mesmo pra vocês, espero muito que vocês tenham a oportunidade de ler. E se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou, sem spoilers. Se você tá lendo e quer comentar alguma coisa, quer, sei lá, me mandar o que você tá achando, pode mandar lá também no Instagram, lá no direct. E se você se interessar por esse livro, quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só conferir, clicar ali em mostrar mais, que você vai ver todas as informações que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau. I'm working and I'm